Qualquer curso tem que ser preparado por alguém. E há 3 tipos de pessoas que produzem cursos para a internet. Há o curioso, que é uma pessoa em geral sem formação e com preparo insuficiente, que se mete a dar aulas e cursos sem estar à altura do desafio. Há também o professor, que transmite os conhecimentos que possui da melhor forma que possa, utilizando recursos da pedagogia e da andragogia. É verdade que nem todos sabem ensinar e transmitir conhecimentos, mas alguns desses professores têm excelente habilidade didática, são grandes comunicadores e dão o melhor de si. E há também o mentor. O mentor difere do professor porque não só ensina, como inspira, estimula, orienta e até aconselha quando necessário. Pessoalmente, creio que um curso como o da Igreja da Ciência Divina tem a Deus como mentor espiritual. Mas como é preciso ter um mentor físico para manifestar esses ensinamentos, coube a mim essa tarefa. Assim sendo, embora não goste muito de fazer isso, me vejo obrigado a falar um pouco sobre mim, para que você possa me conhecer. Conheça minhas origens e veja como foi minha infância. Minha história não tem nada de excepcional e é como a de muitos outros brasileiros de origem humilde. Tive uma infância difícil. Meu pai abandonou minha mãe quando eu ainda estava na barriga dela. Em minha infância não haviam presentes de Natal nem refrigerantes. Quando eu tinha 17 anos, meu irmão, às vésperas de fazer 19, se suicidou. A meu entender, o suicídio é uma solução definitiva para um problema temporário e provisório. Nossa vida de infância era difícil? Muito. Mas minha vida não foi pior que a sua. Sabe por quê? Porque o que acontece em sua vida não importa. O que importa é o que você faz com o que acontece em sua vida. O que me salvou em minha infância foi a leitura. Não havia TV e se lia mais. No meu tempo ainda não havia televisão no Brasil, e lá em nosso lar não se cultuava o rádio, portanto a gente lia bastante e isso fez com que, com o tempo, me tornasse escritor. Por força de ler, vim a conhecer a obra de um psiquiatra vienense, o Viktor Frankl, o criador da logoterapia. E esse autor menciona em suas obras jovens americanos que conseguiram alcançar tudo que a vida tem a oferecer e, mesmo assim, não encontravam sentido em suas vidas e se suicidavam. É óbvio que, tendo o hábito da leitura, isso me fez ler a Bíblia, e lá achei algumas coisas interessantes. Uma coisa que Jesus fazia e nos incentivava a fazer era servir. Aprendi isso em Mateus capítulo 20, versículos de 26 a 28, e em muitos outros lugares da Bíblia. Isso serviu para que eu criasse um lema para a minha vida que diz assim: aquele que não vive para servir, não serve para viver. Também tive a bênção de conhecer desde a infância os livros do Dr. Joseph Murphy, do Dr. Norman Vincent Peale, da Louise Hay e de muitos outros autores do Novo Pensamento, o pensamento positivo, o poder do subconsciente e a lei da atração. Comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar aos 7 anos de idade como servente de pedreiro. Tive 2 carteiras de trabalho de menor. Hoje em dia, o trabalho infantil só é permitido a partir dos 14 anos, e mesmo assim apenas como aprendiz. Mas, como eu ia dizendo, encarando as dificuldades típicas de um jovem brasileiro nascido em berço precário, fiz das tripas coração e de servente de pedreiro me tornei office boy. Depois vendedor, porque na idade de servir o exército não se acha emprego. E aos trancos e barrancos, descobri que menos de 10% das pessoas leem além do primeiro capítulo de um livro, e menos de 3% das pessoas completam os cursos que começam. O fato de meu pai ter abandonado minha mãe antes de eu nascer está na média. 50% dos casamentos terminam em divórcio ou em separação. E o que eu estudei e o que aprendi?
Minha mãe se casou de novo, e meu padrasto, que era um homem difícil, agressivo e muito severo, pagou meus estudos até que terminasse o ginásio, que é o ensino fundamental nos dias de hoje. Isso foi muito bom, porque afinal de contas eu nem era filho dele. Mas a vida continuava difícil, e foi depois que minha primeira esposa se separou de mim que voltei a estudar. Dali para frente fui eu mesmo que custeei meus estudos a duras penas. Fiz psicologia, depois psicanálise, fui para os Estados Unidos e estudei regressão com o Dr. Brian Weiss, e à custa de muito esforço me tornei um terapeuta e mais tarde professor de pós-graduação em inúmeras faculdades e universidades brasileiras. Eu estava convencido que é o papel de todos inspirar as pessoas com quem convivem, mas que ninguém consegue motivá-las, pois a motivação é um processo interno. É possível melhorar de vida mesmo tendo origens difíceis e estando passando por dificuldades? É claro que sim, mas é preciso que você saiba o que quer e esteja disposto a pagar o preço por isso. Bom, eu, como muitos outros, sabia o que queria e estava disposto a pagar o preço. Percebi que o número de pessoas que fracassam é exatamente proporcional ao número de pessoas que desistem. E eu não ia desistir. Em determinado momento de minha vida, conheci pessoalmente o Dr. John Grinder, criador da neurolinguística, e aprendi que o sucesso deixa pistas e pode ser aprendido. As pessoas de sucesso fazem determinadas coisas, e quando você faz as coisas desse determinado jeito, você cria os mesmos resultados ou até maiores. Foi assim que, somando todas essas coisas que aprendi e pratiquei com comprometimento e dedicação, consegui sair de uma vida de desespero para uma vida de amor e realização. E há uma grande vantagem em aprender o caminho que funciona ao invés de praticar o método de tentativa e erro. Você economiza tempo, economiza dinheiro e economiza sofrimento. E a partir daí aprendi mais duas coisas. Primeira, conhecimento não é suficiente. O conhecimento não é sabedoria. Só se transforma em sabedoria quando colocado em ação. E segunda, sacrifício não quer dizer sofrimento. Essa palavra vem do latim sacre, sagrado, e ficare, tornar-se, transformar-se. Sacrifício significa tornar sagrado. E foi assim que encontrei o porquê de minha existência. Me formei em teologia e participei da fundação da Igreja da Ciência Divina no Brasil. Tudo que vou lhe ensinar aqui simplifica a sua vida, intensifica seus resultados e dá o que você quer, já que a transformação depende apenas de você. Compartilhe com você, com este curso da Igreja da Ciência Divina, uma forma melhor e mais eficaz de viver. Você terá soluções simples, mas que foram testadas exaustivamente e realmente funcionam, desde que você as pratique com dedicação e comprometimento. Veja bem que minha motivação vem de fazer o bem, mas vou explicar por que eu me levanto todos os dias. Eu me levanto todos os dias pela mesma razão que adoro a segunda-feira. E por que eu adoro a segunda-feira? Porque adoro fazer o que faço. E como já disse antigo pensador, aquele que ama o que faz jamais trabalha, apenas desfruta do amor que tem pelo que faz. E o que me faz trabalhar desde a madrugada, bem antes do nascer do sol? Simplesmente a vida. Amo a vida. Amo as pessoas e amo o que faço por elas. E se eu ganhasse na loteria um prêmio absurdo que me facultasse não trabalhar nunca mais, eu simplesmente trabalharia mais ainda, no mesmo trabalho, apenas utilizando os novos recursos para ampliá-lo e realizá-lo de forma ainda melhor. Por que quero fazer o que quero fazer? Porque adoro compartilhar, e a Cabala, que é um avançado conhecimento judaico, diz que é quando compartilhamos
que mais nos aproximamos de Deus, já que é o que Ele faz continuamente. Meu propósito em meus cursos, inclusive neste curso da Igreja da Ciência Divina, é apresentar soluções práticas para a vida, permitindo que caiba a você a decisão de implementá-las ou não, já que a transformação é questão de comprometimento pessoal. O que realmente me importa é fazer o bem, servir no sentido mais amplo da palavra. Importante mesmo é fazer deste pequenino planeta um mundo melhor, e que esteja melhor quando eu partir do que estava quando eu cheguei. Fazer a diferença em direção ao bem, nem que seja para apenas uma pessoa, mas, se for possível. Porque meus serviços são e serão úteis à sociedade? Porque suprem necessidades que nos assolam por todos os lados, que são patentes e identificáveis, mas que poucos são os que nos ensinam a supri-las de forma coerente e equilibrada.